O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um momentinho. Esse trecho da primeira leitura, que conta nos Atos dos Apóstolos a vinda do Espírito Santo, é muito rico. Meditávamos antes, agora na meditação que tivemos, sobre essa frase, que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e como isso modifica cada um. Mas agora eu queria que nós focássemos a nossa atenção nisso daqui de que gente de todos esses países que são citados, uma região enorme, espalhada por todo o Império Romano, fala que todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Deus se adapta, faz com que as pessoas, os apóstolos, se adaptem ao estilo, à cultura, à língua de cada um para pregar o Evangelho. Então isso daí, já algumas pessoas comentando, faziam uma referência já à história da Torre de Babel. Se a gente vai lá no comecinho do capítulo, do livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, aparece uma história lá, que é conhecida como a Torre de Babel, que fala que os homens se uniram, se juntaram e falaram: vamos formar um povo, uma só língua, que nós vamos fazer uma torre e mostrar o nosso poder. Mais ou menos uma repetição do pecado original, lá quando Adão e Eva o demônio fala para eles: sereis como deuses. Então ele fala: eu quero ser Deus. É o homem que quer se colocar no lugar de Deus. Pecado do orgulho, da soberba. Aí vem o pessoal lá da Torre de Babel e fala: nós estamos juntos, vamos trabalhar, nós temos poder, vamos construir uma torre para desafiar Deus. Quase como uma torre para chegar ao céu e mostrar que nós temos poder. E então fala que Deus os dispersou confundindo as línguas, então eles não conseguiam se entender mais, surgiram assim as línguas do mundo. Então é uma história que tem, não é que queira dizer uma coisa histórica, de falar assim, aconteceu desse jeito, foi assim, por isso é que começaram a ter línguas diferentes, mas tem um sentido muito espiritual profundo. Logo depois, no capítulo seguinte, fala que Deus escolheu Abraão. E aí começa a história do povo de Israel, o povo eleito de Deus. Vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem os 12 filhos, um deles é o José, que vai ser vendido para o Egito. Depois no Egito é o único lugar que tem comida, que o resto passa fome, o povo de Israel vai para o Egito. Depois ficam lá no Egito, começam a ser escravizados. Deus manda Moisés para salvá-los, Então vai Moisés, Arão, tiram o povo do Egito, atravessam o Mar Vermelho, caminham ao longo de 40 anos pelo deserto. Aí Deus vai cuidando do seu povo, vai reunindo o povo, vai dando a lei para ele. Depois chegam na Terra Prometida. Depois vai mandando os reis, Saul, Davi, Salomão. Depois vários reis de Israel e de Judá. Bom, tem toda uma história do povo de Israel até que vai culminando, depois de passar pelos profetas, culmina no grande acontecimento quando Deus manda o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que nasce dentro desse povo judeu. E Jesus desenvolve a sua atividade, digamos assim, prega, ensina a palavra de Deus, revela tudo de Deus, morre, ressuscita, sobe aos céus e depois chega a festa de hoje. Envia o Espírito Santo e fala que todos escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Não voltou a ser todo mundo uma língua só, Lembra, lá na Torre de Babel, todo mundo queria ter a mesma língua e fala: nós juntos, pensando do mesmo jeito, vamos enfrentar Deus. E o Espírito Santo fala que cada um do seu jeito. E a maravilha de Deus chega a todos. Então, será que a gente não vê no nosso mundo de hoje muitas vezes uma espécie de Torre de Babel antes de confundirem as línguas?
As pessoas que vão fazer, todo mundo tem que pensar assim, todo mundo tem que fazer isso, uns puxando para um lado, outros puxando para o outro, mas querendo nessa coisa de todo mundo igual, todo mundo se comportando da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, meio que para enfrentar Deus. Né? Para o que importa é o nosso raciocínio, a nossa razão, a ciência, a nossa tecnologia, nosso desenvolvimento. Isso é que é o importante. E nós vamos desafiar Deus. Então, vamos escutar de novo isso daqui. Ó. Todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus na sua própria língua, na nossa própria língua. Cada um, com o seu estilo, deve continuar vivendo perto de Deus. Não precisa, né, pensar todo mundo do mesmo jeito, fazer todo mundo as mesmas coisas. O Espírito Santo é rico, é infinito, porque é o próprio Deus. Então, que isso nos ajude, né? Falar, eu, com as minhas características, posso receber o Espírito Santo e entender as maravilhas de Deus. E que me faça respeitar a liberdade das outras pessoas. Cada um tem o seu estilo, o seu modo, e o Espírito Santo está falando com ele também. Ele não tem que pensar como eu penso, não tem que fazer como eu faço. Então, que a vinda do Espírito Santo amplie os nossos horizontes, né? O nosso coração, né? A nossa alegria até por receber esse Deus, o Espírito Santo, e o nosso respeito à liberdade das outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.